It's over. Time to say it again, Boston. Anything's possible. Banner number 18 has been secured. The Celtics are NBA champions. O Boston Celtics é o novo campeão da NBA em 2024. Se voltarmos no tempo, a última vez que o Celtics ergueu o Larry O'Brien foi em 2008, aquele lendário time de Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo e companhia. Tivemos uma das celebrações mais icônicas do KD, quando ele gritou: E hoje eu venho te contar como foi o processo do Boston Celtics para finalmente, após 16 anos, estar no topo da NBA novamente. Desde a conquista que eu citei para vocês, o Celtics passou por poucas e boas. Em 2009, sendo eliminados num jogo 7 para o subestimado Orlando Magic de Dwight Howard. Em 2010, perdendo na grande final da NBA para o seu maior rival, o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol. Em 2011, o Boston ainda era um bom time, porém o seu elenco, cada dia que passava, não ficava mais jovem. E jogar contra o recém-formado Big Three do Miami Heat de LeBron James, D-Wade e Chris Bosh, que literalmente copiaram a fórmula do Big Three do Celtics e deu certo, não foi uma experiência muito agradável pro trio campeão de 2008. E eles foram eliminados em apenas 5 jogos, na segunda rodada dos playoffs. Em 2012, tivemos uma temporada encurtada por desacordo com os jogadores. Apenas 66 jogos, onde o Boston ganhou 39, o quarto colocado do leste. E o quarteto dos veteranos do Celtics ia muito bem na pós-temporada, até chegar nas finais de conferência. E adivinha contra quem? Pois é, o Miami Heat mais uma vez. E foram eliminados numa melhor de 7, em que no início do jogo 6, o Boston liderava por 3-2, até aquele famoso take de LeBron James versão monstro saindo da jaula surgir para virar um 4-3 pro Heat. Na off-season de 2013, foi quando as coisas começaram a acontecer para o time de Massachusetts. Inicialmente de forma negativa, já que após a última eliminação, Ray Allen, ainda sendo um bom arremessador, não viu um potencial futuro para ser campeão ao lado de seus antigos companheiros. Se negou a reassinar com o Celtics e aceitou $6 milhões por 2 anos no rival Miami Heat, aumentando ainda mais a tensão entre as equipes. Com o time mais desfalcado, a temporada de 2013 foi onde o Celtics notou que já deu o que tinha para dar com esse elenco. Apenas o 7º colocado do leste, e uma eliminação precoce em apenas 6 partidas para o Knicks na primeira fase dos playoffs. E ali começou o processo de reconstrução. O então GM, Danny Ainge, também conhecido como Trade Ainge, pelas suas excelentes decisões de troca, fechou o melhor acordo da história da equipe, trocando os veteranos Paul Pierce e Kevin Garnett, junto com Jason Terry e DJ White, por Chris Humphries, Gerald Wallace, Marshawn Brook, Chris Joseph e Kate Bogans. E o recurso mais valioso dessa troca foram 3 escolhas de primeiro round. Na época, Danny Ainge foi duramente criticado, pois os fãs não gostam de perder os seus ídolos, e muito menos de ver o time passar por esse período carregado de derrotas. E notando que não tinha mais um time concorrente ao título em mãos, Doc Rivers demonstrou zero interesse de fazer parte dessa reconstrução. O técnico, que estava no time Celta desde 2004, foi trocado por uma escolha de primeiro round para o Los Angeles Clippers, movimento não muito comum no mercado da NBA. E o novo escalado ao posto foi o técnico da Universidade de Butler, Brad Stevens. A ideia do Boston com esse movimento era trazer um técnico bom no desenvolvimento de talentos, já que agora eles tinham boas escolhas de draft. E chegando à temporada de 2014, foi o tanque máximo. O Celtics venceu apenas 25 partidas e perdeu 57. Mas o processo mais doloroso, que mais precisa de paciência, é a tal da reconstrução. E faria todo sentido na chegada do draft, já que tomaram excelentes decisões em escolher Marcus Smart como a 6ª pick e em dezembro trocando Rajon Rondo para o Dallas Mavericks junto com Dwight Powell, recebendo em troca Brandon Wright, Jay Crowder, Jameer Nelson, uma escolha de primeira rodada de 2015 e mais uma escolha de segunda rodada de 2016, assim como 12,9 milhões em liberação comercial. Os torcedores estavam completamente descontentes, já que o time perdeu por completo sua identidade, por assim dizer. Nenhum dos principais nomes campeões haviam restado naquele elenco, mas tudo fazia parte da mente brilhante e um pouquinho maligna de Danny Ainge. E o esperado era uma temporada de tristeza e melancolia e muitas derrotas. Mas um movimento na qual ninguém esperava aconteceu. O baixinho, Isaiah Thomas, última escolha do draft, que passou por poucos jogos no Phoenix Suns, foi trocado por Marcus Thornton e uma escolha de draft para agregar no time do Celtics. Assim como mais uma boa escolha, utilizando a 16ª pick, eles recrutaram Terry Rozier, que teve bons momentos e ganhou até o apelido de Scary Terry. E agora o Celtics fez poucas movimentações de peso e apenas jovens talentos emergindo, como o potencial de incrível defensor de perímetro de Marcus Smart, Jay Crowder como um baita role player, Terry Rozier vindo do banco e o All-Star Isaiah Thomas.
fizeram render 48 vitórias e a 5ª colocação do leste na temporada de 2016. Eles foram eliminados ainda na primeira fase, pelo 4º seed, Atlanta Hawks, mas a equipe estava muito feliz com as performances incríveis de Isaiah Thomas durante toda a série. Além do mais, só tinham uma temporada de real tristeza desde que começaram a reconstrução. E lembra das escolhas que vieram do Nets, que montou um elenco para vencer o Miami Heat do LeBron com um monte de jogadores veteranos? Pois é, falhou um pouquinho, ao ponto de o Celtics, mesmo como 5º colocado, ficar com a 3ª escolha do draft de 2016. Essa escolha eles utilizaram em um nome de grande peso na equipe atual, Jaylen Brown, o homem mau. Um grande jogador que dividiu opiniões, como ele precisa desenvolver um arremesso urgente, e o fato de ele ser muito inteligente para jogar basquete. Pois é, os rumores eram de que na época o Jaylen Brown gostava tanto de basquete quanto de xadrez, e que ele teria recebido um convite para fazer parte de um programa da NASA. Lateralmente, eles assinaram um baita contrato de 113 milhões de dólares com um dos melhores pivôs da liga na época, Al Horford. E assim, poucas temporadas após um tanque, eles já tinham uma equipe sólida: Scary Rozier, Jay Crowder, Jaylen Brown, Marcus Smart e Al Horford, lideradas por um jogador candidato a MVP, Isaiah Thomas, que conquistou o 1º colocado do Oeste na temporada de 2017. As expectativas foram amplamente criadas, após passar pelo primeiro confronto, o Chicago Bulls, em apenas 6 jogos, e o Washington Wizards, que foi um grande concorrente, em 7. Mas as expectativas foram por terra após enfrentar o Cleveland Cavaliers de LeBron, Kyrie e Kevin Love nas finais de conferência, perdendo por 4-1. Um dos motivos mais evidentes para essa eliminação foi a lesão no joelho, que praticamente encerraria a carreira de Isaiah Thomas. Eu conto melhor para você sobre isso num vídeo anterior aqui do canal. Caso você queira assistir, eu vou deixar na descrição. E a maior loucura de você pensar que eles ganharam tudo isso de partida em apenas uma temporada regular é que se você fizesse sua fezinha lá na stake usando o cupom GUIBERATV, você teria ganhado 78% delas. Eu sei que muitos de vocês neste exato momento está sofrendo o luto do final da NBA assim como eu, mas nesse período a stake trabalha com outras ligas, incluindo a WNBA. Então se você gosta e tem a responsa de fazer sua betezinha, quer acompanhar o seu time do coração e ainda por cima assistir as transmissões de várias plataformas, até mesmo pelo seu celular, não perde tempo e acesse o primeiro link no comentário fixado. Utilize o cupom GUIBERATV na stake.com. Na off-season de 2017, o acordo com o Brooklyn Nets, 4 anos antes, fez valer a pena mais ainda, já que o Brooklyn Nets foi o último colocado do leste de 2017, proporcionando ao Boston, 1º colocado do leste, a incrível 1ª escolha do draft. Isso até hoje continua sendo uma maluquice na minha cabeça. A primeira escolha era óbvia, o incrível ala armador de Washington, Markelle Fultz. Porém, por motivos que nós, meros mortais, nunca iremos saber o porquê, ele soube que o ombro do menino seria um problema para a vida. Aquele senhorzinho maligno chamado Danny Ainge agiu novamente, trocando a 1ª escolha do draft pela 3ª escolha do draft com os 76ers e ainda recebendo uma futura escolha de primeira rodada junto. O Sixers draftou Fultz. O Celtics ainda pôde escolher o jogador que eles queriam desde o início, que já era previsto para a 3ª pick, Jason Tatum. Mais um ano que os torcedores foram à loucura criticando o Celtics com todas as forças, mas o tempo mostraria que as 2 picks de draft de 2016 e 2017 foram as melhores escolhas possíveis. O Celtics e o Danny Ainge não parariam por aí. Chegando na agência livre, eles assinaram um contrato máximo com o All-Star do Utah Jazz, Gordon Hayward. Na época do Utah, ele era um dos meus jogadores favoritos da liga, e não satisfeitos, foram atrás de um jogador que estava tendo problemas em sua equipe, um tal de Kyrie Irving. Kai já era campeão da NBA e tranquilamente top 3 armadores da liga, porém sua insatisfação vinha da constante afirmação da mídia que LeBron James era seu pai e que sem ele, Kai não teria conquistado um título. Assim, em agosto de 2017, o Celtics enviou Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic e uma escolha de primeira rodada para o Cavaliers, em troca de Kyrie Irving. A temporada de 2018 começou com expectativas colossais. Kyrie Irving, Jason Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Al Horford, Marcus Smart, Terry Rozier eram os nomes que aparentemente trariam os Celtics de volta para o título prometido. Mas infelizmente foi tudo por água abaixo em apenas um lance no primeiro jogo. Gordon Hayward teve uma das lesões mais dolorosas da história da NBA, justamente no jogo 1 da temporada. Eu vou poupar vocês de ver essa lesão, mas caso você queira, basta pesquisar. É bem feio. E justamente no jogo 1 da temporada, contra o maior rival da franquia nessa época, o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Porém, o Celtics ainda assim tinha muito entrosamento. Superaram a falta de uma estrela na equipe e todas as peças se encaixavam como um relógio suíço. Tão importante quanto foi Jaylen Brown e Jason Tatum evoluírem muito nessa temporada. Para a decepção do torcedor, em abril, mais uma lesão condenaria a equipe. Dessa vez, Kyrie Irving precisou ficar de fora do restante da temporada para tratar do joelho. O time favorito ao título agora se via em maus lençóis.
correto? Nem tanto. O Boston venceu 55 partidas, fazendo uma excelente pós-temporada sem nenhuma das suas duas estrelas, passando pelo Bucks de Giannis em 7 jogos, passando pelo Sixers de Embiid e Ben Simmons, que na época jogava muito, em 5 jogos, chegando até uma final de conferência onde Jaylen Brown, Jason Tatum e Al Horford lideraram o time até um jogo 7 contra o poderoso Cavaliers de LeBron James. Eles foram eliminados, mas só serviu para criar expectativas para a temporada seguinte, em que eles teriam Hayward e Irving saudáveis. Ainda mais o Kyrie prometendo reassinar com o time para as próximas temporadas. No draft de 2018, eles selecionaram mais um reforço para dentro do garrafão, Robert Williams III, como a 27ª escolha, outra boa escolha de draft pelo Boston. E não fizeram nenhuma grande mudança, acreditando no potencial daquela equipe, que para a infelicidade dos Celtics não foi atingido. Na temporada de 2019, Gordon Hayward, ao voltar de lesão, não era mais o mesmo, saindo dos 20,9 pontos que ele tinha lá no Utah Jazz para 11,5 pontos no Celtics, e uma baixa eficiência para 3 pontos. Kyrie constantemente se envolvia em polêmicas conspiracionistas, debates sobre terra plana, somando isso com a morte de seu avô, Kyrie teve uma temporada bem abaixo do esperado, e um playoffs pior ainda, onde ele arremessou 35% dos arremessos de quadra e 20% para 3 pontos. Dentro do vestiário, o clima não era melhor. Marcus Morris e Jaylen Brown se empurrando, Marcus Smart se lesionou e ficou de fora da pós-temporada, e várias críticas com a falta de liderança de Kyrie, que tornou sua off-season duvidosa, se ele reassinaria de fato com o time como ele havia prometido, ou optaria pela agência livre. Esse elenco do Celtics no geral se mostrou bem inconsistente, vencendo 49 partidas, o que não é ruim, mas muito pior do que o esperado. Nos playoffs, eles foram eliminados na segunda fase pelo Milwaukee Bucks em 5 jogos, literalmente uma temporada catastrófica onde visivelmente os jogadores estavam mais focados em suas estatísticas do que vencer partidas. No draft de 2019, o Celtics selecionou Romeo Langford e Matisse Thybulle. Thybulle foi trocado por Grant Williams, já Langford permaneceu na equipe. Durante a off-season, o clima ficaria um pouco mais triste para o Boston, vendo Al Horford assinando um contrato de 109 milhões de dólares com o 76ers. O Celtics não foi capaz de igualar a proposta. Não só Al Horford foi embora, mas Kyrie Irving assinou um contrato de 4 anos e 141 milhões de dólares com o Brooklyn Nets. E assim, a diretoria do Boston tomou uma das decisões mais duvidosas para substituir Kyrie. Assinaram um contrato de 141 milhões de dólares com Kemba Walker, que não durou muito para começar a sofrer com graves lesões no joelho. Ainda perdeu Marcus Morris, que assinou com o New York Knicks, e para substituir Al Horford, entregou mais minutagem para o Aaron Baines. Dito isso, surpreendentemente, o time do Celtics em 2020 conseguiu performar até que bem, com 48 vitórias, sendo o terceiro colocado do leste, muito por conta de Jason Tatum, que fez sua primeira aparição no All-Star Game, junto com Kemba Walker. Porém, nos playoffs da famosa bolha, não foram capazes de passar pelo Miami Heat nas finais de conferência, perdendo em 6 jogos. Essa temporada ficaria ainda mais complicada após o técnico Brad Stevens passar por problemas psicológicos. Nesse isolamento da temporada da bolha, ele estava decidido a sair do posto de head coach da equipe. E fora o trio Smart, Brown e Tatum, o restante do time performava muito abaixo do que se esperava. Na off-season, ainda perderam Gordon Hayward para o Charlotte Hornets, literalmente de graça, apenas para abrir espaço na folha salarial. Para tentar compor um elenco, trouxeram Jeff Teague, Tristan Thompson e Evan Fournier, que não eram as melhores peças para esse elenco, infelizmente. Sem dizer que os últimos jovens a chegar na equipe, Langford, Naismith e Carson Edwards, não estavam contribuindo efetivamente para o time. A temporada de 2021 ficou marcada por algumas lesões: Marcus Smart, Kemba Walker, Robert Williams e até Jaylen Brown. Porém, uma parte boa foi que Jaylen Brown e Jason Tatum subiram mais um degrau agora em suas carreiras. O time tinha oficialmente 2 jogadores a nível All-Star. Para piorar o clima, na primeira rodada dos playoffs, enfrentaram um antigo membro do Celtics com seu novo Big Three, Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, que passaram um atropelo em apenas 5 jogos no Celtics. Kyrie não só eliminou o Boston, como tivemos a infame cena dele pisando e esfregando o pé na cabeça do Lucky, o leprechaun da sorte que fica presente na logo do Celtics. Spoiler! Depois dessa cena, Kyrie Irving não conseguiu vencer um jogo sequer do Celtics nas próximas 13 partidas. Pera aí, tu tá curtindo esse vídeo do Gigante do Jardim? Então não perde tempo, mano. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificações que você vai receber muitos vídeos como esse aqui em primeira mão. E se você deixar o like, você vai estar fortalecendo para que chegue a mais amantes de basquete assim como você. Só por aí já é um apoio gigante, mas se você quiser me apoiar ainda mais, temos o botão aqui embaixo de Seja Membro, que se a quantia for justa e couber no seu bolso, você pode apoiar esse canal financeiramente, igual esses caras que estão aqui do lado, entrar pro time do
Big Bear All Stars, fazer parte de um grupo no Telegram e ainda assistir os vídeos como esse aqui, todos um dia antes de todo mundo. Eu sou muito grato de coração a todo o apoio e aos mais de 100 mil inscritos que temos neste humilde canal. E agora bora voltar pro vídeo. Após a eliminação pro Nets, o GM Danny Ainge decide se aposentar e o time decide colocar o atual técnico Brad Stevens para substituí-lo. Movimentação que virou piada, por colocar um ex-técnico de faculdade e atual técnico, porém sem experiência alguma para gerir contratações. Mas para a felicidade dos Celtics, eles tornariam um dos melhores GMs da história da franquia, que rapidamente após assumir o posto já começou a trabalhar, trazendo de volta ao Horford em uma troca envolvendo o pior contrato do time na época, Kemba Walker pro OKC, que logo em seguida esse bagre foi parar lá no meu New York Knicks. Que decepção, cara. Mas continuando. Ele também foi responsável pela contratação de Ime Udoka, um experiente técnico que já havia passado pelo Spurs, pelo Nets, pelo 76ers. Sob o comando de Udoka, o Celtics no início da temporada de 2022 foi muito mal, vencendo apenas 18 das primeiras 40 partidas. Vendo que precisava modificar as atitudes, o time, após ser motivo de piada pelos maus resultados, pedidos de demissão do Udoka, até mesmo exigindo troca de uma das duas estrelas, Brown e Tatum, o time encaixou o ataque e ao final da season venceu 51 jogos. Milagre? Não. O novo GM trabalhando. Após a pausa para o All-Star Game, Brad Stevens trouxe Derrick White, do San Antonio Spurs, uma troca que não chamou muita atenção na época, mas o tempo se encarregou disso. E assim, começaram a ganhar partidas. Não só ganhar partidas, mas também em 2022 colocaram um esquema defensivo na qual Marcus Smart evoluiu tanto ao ponto de ganhar o prêmio de defensor do ano. Na chegada dos playoffs, serviu apenas para a comprovação da nova cultura vencedora da equipe, varrendo o rival e ex-time de sua ex-estrela Kyrie Irving na primeira rodada, eliminando o Milwaukee Bucks numa competitiva e longa série de 7 jogos e nas finais de conferência enfrentando o subestimado Miami Heat, que forçou a série até um jogo 7, que o Celtics saiu com a vitória por apenas 4 pontos, tendo Jimmy Butler errado uma bola para 3 que podia ter salvado o Heat. O Celtics se provou na Conferência Leste com letras maiúsculas, eliminando os 3 times que haviam eliminado o Boston nas últimas 3 temporadas, mas chegando na grande NBA Finals, enfrentariam o Golden State Warriors, um time que estava disposto a mostrar que poderia ser campeão sem Kevin Durant, e mostrou. O Celtics ganhou 2 dos 3 primeiros jogos, mas perdeu 3 em sequência, onde Stephen Curry estava fazendo chover arremessos para 3 pontos e surgiu aquele famoso Night Night do Curry e a icônica cena "põe um anel aqui no meu dedo", assim como a má fama de Jason Tatum como pipoqueiro por fazer apenas 13 pontos no jogo 6. A retrospectiva da série com todos os ajustes dos Celtics foi muito boa. Novo técnico, novo GM, novos jogadores, uma final de NBA é um bom resultado para um elenco tão jovem. Mas no mundo da NBA e no mundo de qualquer esporte, o time que perde nas finais é o mais zoado, ainda mais sendo o Boston Celtics, que tem o maior número de haters possível. Chegando na off-season, o cenário na equipe viraria de pernas pro ar, no momento em que Ime Udoka teve um caso com uma funcionária dos Celtics. Primeiramente, ele era casado, né? E a atitude dele violava as normas do Celtics, que automaticamente acarretou uma suspensão de 1 ano para o coach. Ime Udoka, sem pensar muito, assumiu o posto de técnico no Houston Rockets. Quem veio para substituí-lo foi o seu assistente técnico de longa data, 10 anos no posto para ser mais exato, Joey Mazzulla, que nunca havia sido técnico e dividiu opiniões da torcida. Na mesma off-season, eles assinaram com Danilo Gallinari, que nem chegou a jogar por romper o ligamento do joelho, trocou Aaron Nesmith e uma escolha de draft por Malcolm Brogdon, uma excelente aquisição que viria a ser o 6º homem do ano nessa temporada, e mesmo com todos os problemas de troca de técnicos, o time se adaptou rápido, até porque Mazzulla já conhecia muito bem essa equipe. O Boston venceu 57 partidas na temporada regular, sendo o 2º colocado do leste, mas chegando aos playoffs, quase ocorreu um desastre logo de cara, quando o Boston Celtics precisou de 6 jogos para ganhar do 7º colocado Atlanta Hawks, que contou com performances incríveis de Trae Young, incluindo um belo game winner no jogo 5. Na segunda rodada, ainda se viram perdendo a série por 3-2 com James Harden sendo clutch em 2 jogos, e um deles estava sem um Embiid em quadra pelo 76ers. Porém, para a felicidade do Celtics e tristeza do Embiid, Jason Tatum fez 16 pontos no último quarto do jogo 6, e apenas a bagatela de 50 pontos no jogo 7, levando o Celtics para mais uma final de conferência, para enfrentar o subestimado Miami Heat mais uma vez, que se classificou pelo play-in como 8º colocado. Ao chegar na série, os torcedores estavam descrentes do que estava diante de seus olhos. O elenco do Celtics viu Jimmy Butler versão playoffs, Max Strus, Caleb Martin abrir 3-0 de forma dominante. Porém, o Celtics não se daria por vencido tão facilmente. Inclusive, Jaylen Brown disse a seguinte frase, abre aspas, não nos deixem ganhar um jogo. E assim fizeram, ganhando o jogo 4 por 15 pontos de vantagem, ganhando o jogo 5 por 13 pontos de vantagem. No jogo 6, simplesmente por um milagre, Derrick White no estouro do cronômetro levou a série até uma melhor de 7. Chegando na grande decisão, tudo indicava que teríamos a primeira virada de 3-0 na história da NBA, ainda mais com o jogo sendo dentro do TD Garden. Mas então,
O pior aconteceu ainda no primeiro quarto. Na verdade, na primeira posse, quando Jason Tatum torceu o tornozelo com menos de 1 minuto de jogo. O esperado era que Jaylen Brown assumisse a bronca e levasse o time até as finais da NBA, mas em vez disso ele cometeu 8 turnovers, sendo vários deles pela sua falta de destreza com a mão esquerda, e ainda fez apenas 19 pontos com 8 arremessos convertidos de 23 tentativas. Lembra da zoação do ano anterior? Então, voltou pior ainda. A situação na off-season não melhorou. Eles precisavam renovar com Jaylen Brown, e todos os dias surgiam novos rumores de que ele deixaria o Celtics. Assim como grande parte da torcida pedia pela troca do treinador, alegando que as derrotas foram falta de ajustes e incompetência de Joe Mazzulla. Porém, o Celtics acreditou no processo de ambos. No final das contas, mantendo o Mazzulla como head coach do time e ainda entregando um contrato super máximo, sendo o primeiro na história da liga a superar os 300 milhões de dólares para Jaylen Brown. Não satisfeito e seguindo os passos de seu antecessor, Brad Stevens fez mais 2 grandes movimentações que foram um tanto quanto subestimadas na época, trocando simplesmente o jogador que passou a última década de sua vida na equipe, a alma da defesa Marcus Smart, num acordo entre 3 times, Celtics, Grizzlies e Wizards, onde Kristaps Porzingis mais 3 escolhas de draft chegaram até o Boston. Como Porzingis era free agent, o Boston precisou reassinar com ele e entregou um contrato de 60 milhões de dólares por 2 temporadas. Os torcedores desacreditavam no reforço do Porzingis pelo seu histórico de lesões, e nisso eu vou ter que concordar. Não satisfeito, Brad Stevens ainda iria atrás de um jogador que ocupasse o lugar de Marcus Smart e adquiriu nada mais nada menos que Jrue Holiday, um cara que defende tão bem quanto Smart, arma melhor e arremessa melhor que Marcus Smart, em uma troca pelo 6º homem do ano Malcolm Brogdon e o pivôzão defensor Robert Williams III. E dessa forma, Bucks e Celtics roubaram as 2 esperanças do seu rival, Miami Heat, que precisava adquirir um armador de elite. Lillard foi pro Bucks e Jrue Holiday pro Celtics, sendo que o Heat perdeu parte do elenco da temporada passada que havia eliminado o Celtics, incluindo um de seus armadores, Gabe Vincent. O Celtics ainda trocou Grant Williams pro Dallas Mavericks em troca de umas escolhas de segunda rodada de draft para abrir espaço na folha salarial. E assim foi formado o melhor quinteto da temporada 2023-2024 da NBA. Com o melhor ataque e a 3ª melhor defesa da NBA, o Celtics foi responsável por ganhar simplesmente 64 dos 82 jogos da temporada regular, sendo a 4ª melhor performance da história da franquia. Chegando na pós-temporada, de cara enfrentaram um velho conhecido, o Miami Heat, que por conta de uma lesão durante o play-in, perderam Jimmy Butler na série. O Celtics igualmente ficaria desfalcado, perdendo Porzingis por uma lesão na panturrilha durante o jogo 4. Mesmo assim, o Celtics eliminou o Miami em 5 jogos, perdendo apenas o jogo 2, para enfrentar o Cleveland Cavaliers nas semifinais de conferência. Assim como o adversário anterior, o Cavaliers acabou sofrendo com a perca de Donovan Mitchell durante o jogo 3, o que o deixou de fora do jogo 4 e 5. Mas o Boston, que não tinha nada a ver com isso, ganhou mais uma série em apenas 5 jogos. Mais uma vez, perdendo apenas o jogo 2. E nas finais de conferência, enfrentaram o jovem elenco do Indiana Pacers, com seu estilo de jogo extremamente rápido nos contra-ataques, que surpreendeu na pós-temporada superando o Bucks e o Knicks, ambos os times que também sofreram com lesões. Mas essa série, enganada pelo resultado que foi um 4-0 para os Celtics, 3 dos 4 jogos foram derrotas do Indiana por 5 pontos ou menos de vantagem para os Celtics. O Pacers, pela falta de experiência e ineficiência de fechar os jogos, turnovers vindos do principal jogador, Tyrese Haliburton, que simplesmente perdeu o controle da bola sozinho mais de uma vez, e ainda jogando sem Haliburton os jogos 3 e 4 da série, por uma lesão no tendão da coxa. Podemos então concluir que o Indiana performou muito bem contra o Celtics, e o 4-0 engana quem não assistiu às disputas. O Celtics então, por fim, chegou pela 2ª vez nos últimos 3 anos na grande final da NBA. E o oponente, o Dallas Mavericks, vindo do Oeste, passou por 3 equipes que tinham mais de 50 vitórias na temporada regular: o Los Angeles Clippers, o Oklahoma City Thunder e o Minnesota Timberwolves. E em todas as séries, foi o time subestimado. Por todos os fãs da NBA não torcedores do Celtics, foi criado um grande debate. O Boston Celtics teve a corrida para as finais mais fácil da história, enquanto o Mavericks enfrentou uma das corridas mais difíceis da história? Bem, a resposta é subjetiva, já que para manter o seu elenco saudável, a maior parte do elenco pelo menos, para poder disputar da melhor forma possível os playoffs, é mérito dos Celtics, e demérito das equipes que não conseguiram fazer o mesmo. Eles também perderam uma importante peça na primeira rodada, que era o principal protetor de aro da equipe, assim como o responsável por espaçar a quadra, fornecendo mais um arremessador para 3. E só um detalhe, que esse arremessador tem 2,18 metros de altura, né? Que conseguiu voltar pro elenco apenas no primeiro jogo das finais, indo contra as expectativas da maioria dos analistas, incluindo o analista amador o Celtics venceu os 3 primeiros confrontos, de forma totalmente dominante. Para vocês terem uma ideia, o jogo 1, faltando 5 minutos do último quarto, o Mavericks desistiu e colocou todos os reservas em quadra. No jogo 2, foi uma partida mais equilibrada, onde o Mavs ofereceu mais perigo. Doncic teve uma de suas melhores performances
performances da temporada, um triplo-duplo de 36 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, mas não foram suficientes para o elenco dos Celtics, que 5 dos 8 jogadores da rotação fizeram mais que 10 pontos, e Jaylen Brown e Jrue Holiday mais de 20, mas infelizmente, no meio dessa corrida, nem tudo são flores. O Celtics também perdeu seu principal pivô mais uma vez. O Porzingis sofreu outra lesão, durante uma disputa de rebote de um lance livre, mas ainda conseguiram superar essa perda. Enquanto pelo time do Dallas ocorreu um desaparecimento de Kyrie Irving, que não converteu um mísero arremesso para 3 nas 2 primeiras partidas com uma baixíssima eficiência, e ainda saindo prometendo voltar no jogo 5 para a torcida do seu ex-time, que o vaiou com vontade durante ambas as partidas. Indo agora para o jogo 3, lá no Texas, Kyrie chegou 3 horas antes para aquecer sozinho, e as expectativas eram de que o time do Dallas viria diferente para essa partida, ainda mais com o Porzingis de fora, e realmente veio. Kyrie dropou 35 pontos. Luka veio para mais 27 pontos, mas a energia do time foi sendo drenada pela forte defesa dos Celtics ao longo do jogo. O time do Boston chegou a abrir 21 pontos de vantagem, e de forma quase que milagrosa começaram um retorno no último quarto, onde conseguiram tirar essa diferença para apenas 3 pontos. Até que... Brown runs into Doncic, blocking foul, and that's it, he's fouled out. Luka passou a partida inteira reclamando da arbitragem, forçou várias jogadas e ao longo dos 3 primeiros jogos teve uma baixa contribuição defensiva. Agora, viu do banco de reservas o seu time lutar contra o melhor elenco da liga e ter lapsos que seria possível uma virada, mas ainda assim o Boston conquistou uma vitória com 31 pontos de Jason Tatum e 30 pontos de Jaylen Brown. No jogo 4, posso dizer que o clima era de velório. Os torcedores do Mavs só queriam ver pelo menos uma vitória do time, e num jogo em que ninguém esperava nada, o Dallas entregou tudo, e tudo que estava devendo dos 3 primeiros jogos. Foi 122-84, um passeio. A partida chegou a ficar por 48 pontos de vantagem para o time texano, o que não acontecia em uma final de NBA nos últimos 50 anos. O resultado foi a terceira maior diferença da história de uma final de NBA, e simplesmente o Celtics desistiu faltando apenas 4 minutos para acabar o terceiro quarto ainda. Tim Hardaway Jr., que não pontuava desde maio e havia ficado 19 minutos em quadra no jogo anterior, zerado, durante o garbage time converteu 5 arremessos para 3 pontos, se juntando a Stephen Curry e Ray Allen como os únicos 3 a atingirem esse feito numa final de NBA. Literalmente do nada saiu uma vitória maiúscula do time do Mavs. Com isso surgiram inúmeras especulações de que o Celtics entregou para ganhar o título dentro de casa. Eu particularmente acho difícil, pois não faz sentido você dar confiança para um duo como Kyrie Irving e Luka Doncic. Mas essa hipótese viria a ganhar força no jogo 5. O Boston dominou o Dallas Mavericks no TD Garden. A partida foi muito física. Teve Kyrie Irving caindo no meio do narrador e do comentarista. Teve Derek White perdendo um pedaço do dente numa disputa de bola na qual Derek Lively II caiu em cima da cabeça dele. Mas a partir do final do primeiro quarto, a defesa dos Celtics começou a dominar o ataque do Mavs. E quando a diferença passou da casa dos 15 pontos, não teve mais volta. Luka e Kyrie parecem ter voltado ao jogo 1 e 2, errando muito, o Luka defendendo pouco, e quando eu falo errando muito, é muito mesmo. O Luka até certo ponto da partida estava 1 de 7 arremessos convertidos do perímetro, e depois que o jogo já estava perdido, ele pontuou um pouco mais, terminando a partida com 28. Enquanto isso, Kyrie terminou com 15 pontos e 9 assistências e um aproveitamento baixo de 31%. Em contrapartida, o duo Brown e Tatum combinaram para 52 pontos, 31 pontos, 11 assistências e 8 rebotes para o Tatum, 21 pontos, 8 rebotes e 6 assistências por Brown, e o tão sonhado título da NBA. Jaylen Brown terminou como Finals MVP, em minha humilde opinião, totalmente merecido, por tudo que ele entregou ao longo de toda a série. Muitas de suas principais jogadas não entram nas estatísticas, contra um dos melhores jogadores do mundo. Não estamos falando apenas de pontuação e rebotes, mas liderança, uma defesa impecável em múltiplas posses e a maior regularidade ofensiva do time. E uma curiosidade que me chamou muita atenção no Jaylen Brown foi que lá em 2014, há 10 anos atrás, a sua professora do colégio disse que veria nos próximos 5 anos Brown atrás das grades. E aconteceu que 10 anos depois, o cara tá erguendo a taça de MVP das finais da NBA. E assim como tudo na vida, levou tempo. O Boston Celtics voltou ao topo, indo na contramão de todos os críticos e haters, que desacreditavam de sua capacidade, finalizando assim com certeza uma das melhores temporadas da história da franquia. Indiscutivelmente, o melhor time da temporada regular, 78% de vitória nos 82 jogos. E nos playoffs, 16 vitórias e apenas 3 derrotas, mostrando que ninguém era capaz de superar o Boston Celtics numa melhor de 7 no ano de 2024. We did it! Oh my God, we did it!